Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Andréia. Muito bem-vinda. Boa noite, Paty. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão no último dia do ano? Hoje um dia especialíssimo, né, Dé? Estamos fazendo Evangelho no Lar. No último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2025. Estamos indo para o ar agora às 8h30 da noite. E nós não poderíamos deixar de fazer esse evangelho, porque é uma forma de agradecer tudo que Deus tem nos concedido, todas as benesses que Deus tem nos oportunizado. E, claro, agradecer todos vocês que fazem parte deste canal, que fazem parte dessa comunidade, que estão conosco aí há mais de um ano, né, Dé? Nossa, você já pensou que a gente está batendo recorde de um ano fazendo Evangelho no Lar, Dé? Que legal. Já pensou que legal? Toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, estudando a possibilidade de trazer o Evangelho para outros dias da semana também, mas é muito complicado porque todos temos nossos compromissos, casa, filhos, então não é fácil. A gente tira a quarta-feira, já faz um ano, né, Dé, para poder se reencontrar aqui nas telinhas e poder trazer um pouquinho desses ensinamentos de Jesus para a gente refletir um pouco sobre o que temos feito, sobre quem estamos sendo e as mudanças que queremos em nossa vida, né? Isso mesmo, com certeza. Vamos lembrar todo mundo aí que faz o evangelho com a gente de colocar aquela aguinha para cada uma das pessoas que estiverem aí. Se vocês quiserem colocar uma garrafinha um pouquinho maior, que dê para tomar durante a semana, igual um copo um pouco maior, pode colocar também. Que a espiritualidade coloca aí nessa água, no final do nosso evangelho, tudo aquilo que a gente precisa. Então, é para perdurar enquanto a água durar até o próximo dia em que a gente fizer o Evangelho no Lar, tá bom, meus irmãos? Isso mesmo. Eu coloco uma garrafinha só para mim. Aí, quando ela está quase chegando do meio para o fim, eu já completo com a água de novo para ela durar durante a semana. E assim vamos levando. É isso mesmo. E quando completa, a gente também pode fazer uma oração para continuar com as boas energias, os bons fluidos na água, né? Para que ela Isso realmente mesmo. perdure pelo tempo que for necessário. Certo. Vamos começar então? Vamos começar com aquela oração do coração. Você Vamos. quer iniciar, Dé? Depois eu finalizo? Pode ser. Vamos lá, Então, então. vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a todos os mentores, vamos agradecer a toda a espiritualidade que compartilharam com a gente esse ano, Evangelho todas as quartas-feiras, às 20h30. Vamos agradecer também os encarnados que puderam estar presentes, vamos agradecer também todos os desencarnados e agradecer a Deus por podermos estar ajudando bastante pessoas. Vamos pedir que o ano se inicie com bastante Deus no coração, bastante oração, que o mundo está precisando disso, né? E vamos pedir também que a espiritualidade cuide das nossas águas, coloque os remedinhos necessários e que assim seja. Sim, seja. Muito bem. Vamos Então, ver o vamos que lá. temos para hoje. Você vai ler para nós na última leitura do ano? Vamos ver onde é que eu vou abrir aqui, hein? Ai, não acredito. Diga. Caiu novamente o Homem de Bem. Homem do bem. Na página 178, no Sede Perfeitos. Tá. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Aí é no item 3 que caiu. Ok. Certo? Então vamos lá ler um pedacinho. Ele é bem grande, né? Acho que até dá para ler todo, né? Acho que sim. Nós estamos só nós duas, então dá para ler. Vamos lá, então. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal,
Se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil. Se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez do outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Se fez ao outro tudo o que queria que fizesse para ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que toma felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que levam os aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aquele que causa prejuízo a outrem através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém, que não recua a ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. Não tem raiva nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência, e recorda essa fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não se... Você quer continuar, Paty, daí? Posso, faço sim. Ele não se compraz em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga-o a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos seus esforços são da intenção de que possa dizer-se amanhã que há nele algo melhor do que ontem. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Não se envaidece nem da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar contas, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso contra ele próprio seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral deles, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia tomar a posição subalterna mais teimosa. Quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim,
respeitem seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las está no caminho que conduz a todas as outras. Tá Muito bom legal. para acabar o ano? Você acha que tá bom para acabar o ano? Nós estamos pertinho de todas essas qualificações, né, Andréa? Fala a verdade. A gente tá tendo oportunidades mínimas, né? Que a gente não pode deixar passar e temos que agir como o Cristo sempre quis, sendo um homem de bem, né? Então as oportunidades vão surgindo. Quando eu falo mínimas, é coisinhas mínimas. Por exemplo, aconteceu comigo, você está no supermercado, uma pessoa ali, você dá a vez para a pessoa, você ajuda a pessoa, você faz uma coisinha mínima. São pequenas oportunidades que estão surgindo para a gente, que a gente tem que abraçar e começar a agir como homem de bem nas pequenas coisas, para conseguir chegar nas maiores. É assim que eu vejo, né? E também eu vou pedir desculpa que eu não consegui ler tudo, porque eu tô gripada e a garganta fica raspando, eu não tô conseguindo, fica engasgando. Tranquilo, não tem problema, faz parte, né? E a gente tem que se ajudar, com toda certeza. Mas é engraçado, porque se a gente parar para analisar cada ponto que ele trouxe aqui, tem muita coisa, né? E a gente vai falar, não vou conseguir fazer tudo isso numa única encarnação. E realmente, eu compreendo que todos esses pontos em uma única encarnação, nenhum de nós vai conseguir alcançar, né? Mas a gente pode, como você acabou de dizer, prestar mais atenção, né? Prestar atenção nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Isso, porque nas pequenas coisas do nosso dia a dia, essa espiritualidade incrível, essa pleiade espiritual que está ali do nosso lado o tempo todo, torcendo pela nossa vitória, torcendo pela nossa reestruturação, regeneração, eles o tempo todo utilizam pessoas, utilizam ações, utilizam lugares para fazer com que nós estejamos à prova, né? É por isso que a gente não pode ter problemas com as provações. As provações, elas estão na nossa vida para que a gente possa evoluir, porque a única forma da gente saber se realmente aprendeu uma lição é, fazendo uma prova, não tem outro jeito, né? Na escola funciona assim, na vida funciona da mesma forma. Então, a gente precisa prestar atenção em todos esses mínimos detalhes do nosso dia a dia, porque tudo que acontece, as pessoas, as ações, uma pessoa furando uma fila, uma pessoa que bate na sua porta para pedir um alimento, uma pessoa que bate na sua porta para pedir uma oportunidade de fazer algum serviço e ter algo em troca desse serviço. Tudo isso são oportunidades que a vida nos concede de ver se realmente nós estamos nos tornando homens de bem, né? Porque muitas vezes a gente está aqui nas quartas-feiras com vocês, a gente lê o Evangelho, a gente fala todas essas coisas, mas daí lá atrás, quando a gente não está aqui na câmera, não está com vocês, a gente fecha a porta na cara das pessoas que tocam na nossa casa. Se alguém vem entrar na nossa frente, a gente diz, não, esse lugar é meu e você não tem direito de passar na minha frente. E este realmente não é o homem do bem. Então, para que não haja a hipocrisia das palavras ditas e não ter as ações, o reflexo dessas palavras nas nossas ações, nós temos que nos vigiar o tempo todo. Temos que orar e vigiar como Jesus nos ensinou o tempo todo. Porque muitas vezes nós somos como todos vocês, nós somos todos iguais. Então, nós temos todo momento a vontade de cair nas nossas tentações, né, Dé? Nosso orgulho, nossa vaidade. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade muitas vezes gritam dentro da gente e a gente tem que estar em oração e vigia o tempo todo para conseguir contê-lo, para conseguir conter essas vicissitudes sob o nosso controle e que a gente saiba como a gente extrapola. Algo que ele disse aqui que é muito simples e que faz total sentido, sempre fazer ao outro o que queremos que fizéssemos
conosco, porque desta forma a gente vai estar pelo menos sendo respeitoso, né? Pelo menos tem uma intenção, temos uma intenção, não tem mais, só estou fazendo com o outro porque eu quero que para mim seja igual. Já tem uma intenção errada aí, mas já está valendo, porque a gente está pensando em fazer algo de bom para outro, porque eu quero algo de bom. É um pouco egoísta esse pensamento, se a gente for levá-lo ao pé da letra. Mas se a gente começar a fazer ele, mesmo que de forma meio egoística, aos poucos ele vai se tornando algo normal no nosso dia a dia, nas nossas ações. E quando a gente vê, a gente está sendo um homem de bem, né? Então, tudo começa meio forçado, tudo começa meio, puxa, de novo. Aí eu choro, eu peço perdão, vou tentar de novo, errei de novo. E assim vai. A nossa vida é assim, né? Ninguém consegue de primeiro transformar suas atitudes em virtudes. Tem que ser tentativas em cima de tentativas, né? E se for assim que a gente mais que ele disse aqui que dá para a gente comentar, né? Se a gente começar a prestar atenção no nosso dia a dia, desde a hora que a gente coloca o pé para fora de casa, ou mesmo dentro de casa, a gente já tem essas provações, essas coisas. Tipo assim, eu até imagino uma ceninha, né? Ó, vamos colocar isso aqui, vamos ver como que vai ser. Se vai pela direita ou se vai pela esquerda. Sempre a escolha é nossa. E aí cabe a gente fazer a coisa dentro do que Cristo quer ou dentro da nossa cabeça que não está nem aí, né? Então, aí a gente pode perceber que durante o dia a dia, cada vez aumenta mais. Se a gente for parar e analisar, desde a hora que a gente acorda, cada vez aumenta mais o nosso dia, as provas que são colocadas para a gente, em pequenos detalhes para ver as nossas reações. Então, a gente tem que ter o livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa, mas nós temos que começar a escolher o lado certo, porque o nosso tempo é curto e a pressa é nossa. Então, a gente tem que começar a escolher sempre o lado certo. E não é fácil, né? Porque o lado certo, em sua maioria das vezes, é o mais difícil. Na maioria das vezes, o lado certo não é o que a gente quer. O que a gente está acostumado. Não é o mais difícil, é o mais fácil, só que não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Então, exato. E, na verdade, isso é muito grande para todos nós. Sim. E também, Paty, a gente geralmente nem percebia que eu, pelo menos, não percebia que toda hora vinham essas provas, a todo momento. Então, assim, agora você analisando, prestando atenção, opa, peraí, o que Deus está querendo de mim? Vamos agir do lado certo, não do lado errado. Então, as provas são constantes no nosso dia. A gente não percebe devido à correria, devido ao hábito que a gente tem diário, que é um hábito assim que é meio automático que a gente faz. Então, a gente não acaba não percebendo, passa despercebido. Aí, quando você chega, você já está cansado, você vai dormir, você nem percebe. Mas, assim, se a gente for analisar desde a hora que a gente levanta, já agradece a Deus, já dá bom dia, agradece por estar vivo, por mais um dia aqui na Terra. Aí já começa, aí já vai vindo todas as provas no nosso caminho, para a gente ver, para ele quer ter certeza que a gente está mudando mesmo, ele quer ter certeza que nós somos merecedores de passar por aquilo, né? Sabemos o lado que queremos seguir. É isso mesmo, perfeitamente a sua explicação, Andréia. E aí só cabe a nós mesmos compreender quem somos, compreender qual lado nós queremos estar, né? Sim, a escolha é sempre nossa, nunca é de ninguém. É sempre nós que damos a direção, né? Nunca é de ninguém. Então, e façam esse teste, começam a observar, porque diariamente, em todo momento, acontecem essas provas na nossa vida. E a gente tem que estar bem esperto, coisa que
Nunca é tarde para acordar, né? Mas, por outro lado, a pressa é nossa, então vamos acordar que está na hora. E eu acho que é muito importante a gente falar também, né, que o que importa, como a gente está dizendo aqui, como você está dizendo aí, eu afirmo e assino embaixo, concordo plenamente contigo, a pressa é nossa, a escolha é nossa. Então, se vamos ser taxados de bobos, se vamos ser taxados daquele que, esse aí aceita tudo, não briga por nada, não quer nada, não é isso, sabe? Essas pessoas não têm nem ideia do que a gente pensa a respeito. É que a gente já sabe que de nada vale a briga pela matéria, de nada vale a briga pelos bens da matéria, de nada vale a briga por conta de muitas coisas que às vezes a gente rompe relacionamentos e que tudo isso não vale a pena, porque a nossa vida ela é eterna. E daí eu vou dizer uma coisa que é muito importante também. Muitas vezes a gente perdoa, a outra parte não. Ela fica magoada, ela se ressente, ela quer se vingar, ela espera a gente cair para poder pagar na mesma moeda, mas quando a gente perdoa, tá tudo certo para a gente. Porque, sabe, o que a gente faz é o que volta para a gente. E quando a gente não entra na mesma vibração, quando a gente não se magoa, quando a gente não quer revolta, pelo contrário, quando a gente até consegue orar pelas pessoas, pedindo que Deus as ilumine, que Deus as abençoe, não há por que existir volta, porque tudo está certo como tem que estar, não é? São as decisões que a gente toma em nossa vida e que quando para a gente o nosso coração está tranquilo, a nossa consciência está tranquila, nada abala. Nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus. Então, isso é uma mudança muito importante. Você vê as coisas acontecerem que em outra hora te incomodavam, te perturbavam, tiravam o seu sono, e que hoje em dia você consegue levar situações tranquilamente, porque os valores mudaram, a ideia do que você tem sobre as coisas mudaram. E tudo isso só é possível porque a gente se propõe a reforma íntima de fato, porque ela não é fácil. Não é fácil abdicar de todos os nossos orgulhos, de todas as nossas vaidades. Não é fácil transformar-nos numa pessoa melhor. Mas nós que estamos neste propósito, nós que tentamos ser alguém melhor, esse é um momento muito importante para a gente falar isso, a mudança de ano, todo mundo rever tudo aquilo que fez, não é? E nós que nos propomos a nos tornar pessoas melhores, conseguimos perceber isso, a gente consegue perceber as mudanças que a gente tem feito em nossa vida, né, Dé? Sim, com certeza. Vamos colocar metas, pessoal, vamos colocar 1, 2 ou 3 metas principais aí para a gente conseguir alcançar, né? Para a gente conseguir se renovar, para a gente conseguir ter um dia mais calmo, mais tranquilo, tudo só depende de nós. Não viver no automático, como a maioria das pessoas, inclusive eu, sempre fiz, né? Então, o ideal é a gente viver percebendo tudo o que acontece ao nosso redor e contribuindo com tudo que for possível, né? Aproveitar e... o que é legal é que esse texto ele diz para a gente numa hora. Se você se lembra, teve uma hora no texto que ele disse assim, que tudo que nós temos hoje é emprestado, sim, né? E a gente vai ter que prestar contas de tudo que nós temos. E isso está incluído a casa onde a gente mora, o corpo que a gente usa e tudo mais que a gente faz uso aqui nesta terra. Sim. Até mesmo os filhos que nos foram designados. Chegar o momento do nosso retorno à pátria espiritual, nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos com tudo isso. Nós usamos direito, nós abusamos de tudo isso, nós conseguimos botar os nossos filhos ali no caminho correto, com estudo, com orientações. Se eles vão escolher o caminho correto ou não, aí já não é nossa responsabilidade, mas nossa responsabilidade está em dar aquele suporte, dar aquele caminho para que eles possam caminhar. Então, assim, a gente tem que se lembrar disso sempre, né? Se hoje eu estou bem, eu tenho coisas materiais, eu estou numa posição privilegiada, ótimo.
que eu usufrua da melhor forma possível. Porque se eu usufruir da maneira errada, como disse o texto ali, do mesmo jeito que nos deu, nos tira, né? E é um castigo, não é um castigo, é porque nós fazemos escolhas erradas, né? As nossas escolhas são erradas, são equivocadas, e a gente tem que aprender a fazer as escolhas certas, né, Dé? Com certeza. Uma hora todos nós vamos aprender, né? Por bem ou por mal, todos nós vamos aprender. Foi um texto muito bonito, né? Então, pessoal, para esse ano que vai entrar, é muito bonito mesmo, né? E para esse ano que vai entrar, eu vou deixar só uma dica, assim, que é muito fácil de todo mundo fazer. Vamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde antes de chegar na cama do hospital, pessoal? O que vocês acham disso? É uma proposta muito simples, né, Dé? Tem que iniciar, né? Porque é difícil. Mas é necessário. Para mim, é muito difícil largar a Coca-Cola. Para mim, é muito difícil largar a Coca-Cola, mas eu estou me propondo a modificar isso em minha vida. Eu também coloquei uma meta de chegar em alguns quilos, aí perder mais alguns quilos, e eu vou conseguir com fé e força e coragem. Determinação, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. O foco, né? A gente tem que focar no que a gente quer e não se deixar dispersar pelas tentações que aparecem a todo momento no nosso caminho, né? Que a gente consegue com certeza. Verdade. Muito bem. É uma ótima lição para um último dia de ano, para que a gente já comece esse ano novo refletindo sobre tudo isso, né, pessoal? E aí a gente já está caminhando para o final, né, Dé? Falamos até demais já, né? É isso aí. Então, agora é o momento da gente trazer aquelas aguinhas lá para perto da gente, tá bom? Lembrando um copo para cada pessoa que fizer parte do nosso Evangelho no Lar. Aqui em casa tem um para mim e um para o Christian. E aí a gente vai, neste momento, usar todas essas boas intenções e esses bons desejos aqui desse texto de hoje sobre o homem de bem. E vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a esse Pai de infinita bondade e amor, que nos concede todos os dias da nossa vida, como nós estávamos falando aqui agora, oportunidades de sermos o homem de bem, oportunidades de fazermos as escolhas que precisamos fazer para andar no caminho da nossa evolução, oportunidades de sermos melhores do que o que fomos até ontem, porque o hoje é a única coisa que nos pertence. Vamos começar a olhar para os nossos passos, meus amigos, e dá-los no caminho que Cristo trilhou para nos ensinar. Que Cristo esteja presente em nossos corações neste ano que se inicia, com todos o seu amor, todos os seus ensinamentos, e que eles, além de estarem dentro da nossa cabeça, do nosso conhecimento, que eles comecem a refletir em nossas ações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. E assim, embebidos que estamos neste amor, esse amor fraternal de Cristo, esse amor que abraça todos nós, vamos levar um pouquinho de toda essa energia para todas as pessoas que nos circundam. Vamos levar, pelo menos, começar pelas nossas casas, pelos nossos familiares, os nossos animais, as nossas plantas, que também possa expandir tudo isso para os nossos vizinhos, queridos, companheiros de jornada, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta, esse planeta Terra que nos constitui e que faz parte da nossa vida, da nossa existência, nos proporcionando também o alimento, nos proporcionando o ar, para que nós possamos ter todas as benesses que nós estamos tendo todos os dias da nossa vida.
Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de encerrar um ano com os seus ensinamentos, em família, refletindo sobre ser um homem de bem. Que o Senhor esteja conosco neste novo ano que se inicia, orientando nossos caminhos, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, para que nós possamos, de fato, ser a transformação em pessoa, fazermos brilhar a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Beber nossa aguinha. Vamos tomar nossa água. Desejar a todos feliz ano novo. E que 2026 estejam todos conosco novamente. Feliz ano novo. Isso mesmo. Faço das palavras da André e a minha. Feliz ano novo, pessoal. Obrigado por todo esse ano. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau.